Bom dia, hoje é 1º de julho. Vocês podem copiar no caderno com caneta, então a resposta deve ser a lápis. Coloque o nome da escola, a data, antecessor e sucessor do número 183. 183 na forma ordinal, por extenso, 183º e o 183 em romano. Pode copiar no caderno com caneta, então a resposta deve ser a lápis. Hoje nós vamos ver fração. O que é fração? Fração é uma porção. Porção é um pedaço, parte de um todo, número que designa uma ou mais partes iguais do que foi considerado o inteiro, a unidade. Então, para ser uma fração, ela tem que ter sido dividida em partes iguais. Uma fração sempre é representada por dois números naturais, o numerador e o denominador. E essa representação tem uma linha aqui no meio entre os dois números, que indica a divisão. Então, olhem bem para as figuras. Aqui temos uma figura inteira que não foi utilizada nenhuma parte. Como que eu representaria isso? Uma figura inteira e não foi utilizado nada. Então, aqui nós temos um inteiro. Olhem para a outra. Eu tenho uma figura que foram divididas em duas partes e foi utilizada uma. Então, eu leio isso 1/2 ou metade. Temos a outra figura que foi dividida em 3 partes e foi utilizada uma. Então, eu tenho 1/3. Olhe para a outra. Eu tenho a figura que foi dividida em 4 partes e eu utilizei uma. Então, eu tenho 1/4. A mesma figura foi dividida em 8 pedaços e eu utilizei 2. Então, eu tenho 2/8. Então, aqui também tenho a mesma figura dividida em 8 partes, só que aqui está escrito 2/4. Por quê? Então, olhem para essa figura do 1/4. Esse pedacinho aqui representa esse pedaço aqui. Então, aqui eu tenho 1/4. E do lado de cá, que é o mesmo pedaço, eu tenho mais 1/4. Então, se eu contar esse pedaço e esse outro pedaço, que são iguais aqui, eu tenho 2/4. Agora, olha que interessante. Eu utilizei a metade dessa figura. Então, essa figura aqui também é igual a essa outra aqui de cima. É o que nós chamamos de frações equivalentes. Vamos para o outro exercício. Pietra comprou 8 caixas de cadernos. Em cada caixa há 2 dúzias de cadernos. Qual o total de cadernos comprados? Então, prestem bastante atenção na leitura. Ela comprou 8 caixas e em cada caixa há 2 dúzias. Quanto que é uma dúzia? Aqui ela comprou 2, então prestem bastante atenção nisso. Outra coisa, façam as contas. Matemática não é por adivinhação. E aonde vocês vão fazer a conta? Nesse espaço aqui. Então, vai falar assim, mas aqui só tem 3 linhas, não tem problema. Faça a conta e, se precisar, pule mais linha para ir para o próximo exercício. Número 2. Mateus precisa montar 4 bicicletas. De quantas rodas ele vai precisar?
Então, lembrem que a bicicleta tem quantas rodas? Bicicleta normal, hein? Não é aquela pequenininha para criança que nós utilizamos, aquelas rodinhas auxiliares. Pensa numa bicicletinha normal. Então, ele vai montar 4. Quantas rodas ele vai precisar? José comprou 12 balas de goma e Rafael comprou o triplo. Quanto Rafael comprou? Um ônibus transporta 42 passageiros. Quantos passageiros transportarão em 6 viagens com a mesma quantidade? Então, para todos os exercícios, façam as contas. Hoje na apostila vocês vão ver da página 170 até a página 177. Leia com atenção os enunciados para resolver os exercícios de cada página e assista o vídeo explicativo com atenção. Capriche na letra e nos números e envie as fotos das páginas que você já fez. Certifique-se que a foto está nítida. Então, por exemplo, terminaram de fazer a lição do caderno e vai fazer a da apostila, já manda as fotos do caderno. Não fica esperando para mandar tudo de uma vez, que depois atrapalha a correção dos colegas. Vamos praticar. Limpeza e utilidades. Observe o panfleto de ofertas de um mercado e responda. Preço bom supermercado. Então, vocês sempre recebem folhinha de mercado, né? Vocês já repararam como vem o mercado preço neles? Ó. Então, vem tudo desse jeito. Vem a parte inteira do número e a parte decimal. Então, vocês vão olhar bem os preços e responder as perguntas. Qual é o produto mais caro? Qual é o produto mais barato? Se você comprasse cada um dos produtos desse panfleto, qual seria o valor aproximado de sua compra? Faça esse cálculo mentalmente. Então, vocês podem fazer esse cálculo mentalmente, mas montem o cálculo também no caderno para ficar mais fácil depois do resultado, porque aqui está pedindo resultado aproximado. O que é resultado aproximado? Vocês vão ter que arredondar o valor. Letra D. Qual o produto cujo valor está abaixo de R$10? Opa! Qual produto cujo valor está mais próximo? Desculpa, eu li errado. O valor que está mais próximo de R$10. Então, não custa R$10, mas está próximo. Ele está aproximado. Utilizando as informações do panfleto, escreva uma situação problema que envolva os números decimais. Não vai ter como dar para um colega resolver. Então, vocês vão escrever o probleminha e resolver e mandar para eu ver. Então, por exemplo, pode colocar nome fictício ou pode colocar nome de vocês mesmo. Thaís foi ao mercado e comprou uma lata de óleo, um pacote de arroz e um pacote de farinha. Quanto ela gastou? Também pode fazer outro. Ela fez toda essa compra e pagou com uma nota de R$50. Qual é o troco de Thaís? Então, esse fica a critério de vocês. Escrevam o probleminha e façam a conta. Letra F. Observe o valor do sabonete no panfleto e localize na reta numérica. Então, ache o valor do sabonete. Esse é o valor do sabonete. E vocês vão localizar na reta numérica. Quando for localizar na reta numérica, vocês vão fazer o quê?
marcar um X em cima do valor. Então, olha onde tem um pontinho, onde está localizado o valor, e, por exemplo, façam isso aqui, ó. No valor certo. Isso é só um exemplo. Para terminar, qual a utilidade da vírgula no número decimal? Para que a gente usa vírgula no número decimal? Para que ela serve? Número 2. Anita foi a uma papelaria e comprou alguns materiais escolares. Observe a nota fiscal dessa compra. Então, muitas vezes, quando nós vamos em qualquer estabelecimento, eles têm um tipo de nota fiscal. Essa é uma nota comum. E também tem aquelas notas que já saem direto da maquininha, que também sai discriminando o produto, o valor de cada quantidade e o valor total. Então, geralmente nota de mercado também tem tudo isso, só que ela vem em outro formato. Papelaria Gênese Limitada. Tem o endereço, a cidade, o estado, o CEP. CEP é o código de endereçamento postal. Tem o CNPJ. CNPJ é como se fosse a identificação do local. É o documento de registro do local. A loja tem o CNPJ. Nós temos o CPF. Tem a inscrição estadual, que é o que libera o funcionamento do estabelecimento. E é da onde também são feitas inscrições para arrecadar os impostos. Nota fiscal do consumidor. Tem a data de emissão. Aqui eles vão colocar a data que vocês fizeram a compra. Então, todas as notas que vocês utilizam, que compram, sai com a data da compra. Então, na nota viria o dia, o mês e o ano. Depois eles pedem o nome da pessoa, a rua, cidade, toda outra parte de documentação também, porque isso é usado depois para o imposto de renda. Tudo que a gente compra, uma parte vai para o imposto. Então, aqui, ó, quantidade. Aqui é a quantidade de coisas que ela comprou. Ela comprou uma borracha, comprou um caderno, comprou um lápis, comprou uma cola de 90 gramas e comprou um apontador. Preço por unidade. Na borracha ela pagou 79 centavos, no caderno R$ 7,56, no lápis 75 centavos, na cola R$ 1,25 e no apontador R$ 1,27. Então, por exemplo, aqui tem o total. Se ela comprasse 2 borrachas, aqui viria o número 2. Aqui vem o preço da unidade, que é uma borracha só. Só que aqui no total viria o preço de 2 borrachas. É assim que é discriminada a nota fiscal, a nota da compra. Então, somando tudo, teve o total da nota. Então, ela tem que pagar isso aqui. Qual foi o produto mais caro que a Anita comprou e quanto custou? Qual foi o produto mais barato e quanto custou? Então, na hora de responder, vocês vão colocar foi o, escrevam se foi borracha, caderno, lápis e o preço na frente. No produto mais barato, a mesma coisa, porque nós temos aqui 2 perguntas.
Primeiro, qual o produto e depois o valor. Número 3. Encontre e pinte o diagrama, a quantidade representada nas seguintes cores. Então, de vermelho nós temos 25 centésimos. Depois temos a letra B de azul, 12 décimos, aí 12 centésimos. Depois na letra C temos 5 décimos. Na letra D temos 1 centésimo. Na letra E, 1 décimo. E na letra F, 2 centésimos. Então, vocês vão acompanhar a cor vermelho, azul, amarelo, preto, vermelho e verde. Então, para fazer esse exercício, vocês vão ter como base que essa peça inteira aqui, ela foi dividida em 100 quadradinhos. Lembra da placa do material dourado? Ela é dividida em o cubinho, né? Que vale uma unidade. Depois ela tem a barrinha, que ela vai ter 10 unidades. E depois a placa inteira, que ela vai ter 10 barrinhas, que ela vai totalizar 100. Pessoal, eu estou fazendo assim, ela sai torta, porque com o mouse é meramente impossível fazer os risquinhos certos. Mas imagine a figura assim. Então, para vocês acharem esses valores, imagine que a peça está toda quadriculada. Se vocês fizerem isso, fica mais fácil de entender. Então, imaginando que essa peça ela teria 100 partes, ou que ela fosse uma folha de caderno, uma folha de sulfite, se vocês dobrarem a folha no meio, então, ó, olha o risco da metade. Imagine que é uma folha de caderno e vocês dobraram no meio. Então, vocês têm a metade da folha. Se vocês dobrarem novamente a folha, vocês vão ter a outra parte. Então, essa seria a divisão da folha em 4 partes. Se eu pedir para vocês fazerem isso como valendo 100, aquela plaquinha do material dourado, quantos quadradinhos teriam nesse pedaço, nesse e nesse? Então, se eu tenho 100 e dividir em 4 partes, cada pedaço vai valer quanto? 25, certo? Então, aqui, para completar esse pedacinho, eu teria 25 desses quadradinhos. Então, eu teria essa parte. Se eu tenho aqui 25, como que eu represento essa fração? 25 sobre 100. Então, essa parte eu vou pintar de vermelho. Aqui eu não vou pintar a peça inteira, mas vocês vão saber já aonde vai ter que usar a primeira parte. Então, o primeiro resultado eu já usei, vai ser pintado de vermelho.
Antes de vocês pintarem essa figura, localizem os valores, escrevam aqui na peça, tirem a foto e me mandem, para não ter perigo de pintar errado. Então, ó, aqui eu já descobri 25 sobre 100. Ou, em fração, eu diria que isso aqui seria 1/4. Depois, o que eu posso achar? Esse 1/100. Se é 1/100, se vocês olharem na nossa apostila, como que foi representado 1/100 na nossa lição? Se vocês voltarem na página 164, vocês vão ver que 1/100 é só um quadrinho. E voltem na página 164 para vocês verem também como que são as frações escritas de forma decimal. E daí vocês já vão achar metade da resolução do exercício. Então, 1/100, vocês vão pintar de preto. Qual que é a menor parte dessa figura? Então, olha a dica. Vocês vão pintar um quadradinho de preto. Se esse aqui é 1/100 e esse aqui são 2/100, qual que é o espaço que representa dois espacinhos, dois quadradinhos dentro de um quadrado que foi dividido em 100 partes? Então, prestem bastante atenção. Olhem bem para o formato das figuras. Então, esse e esse são praticamente quase o mesmo tamanho. Esse é o valorzinho menor e esses são 2 vezes o tamanho dessa aqui. Depois nós temos 1/10 e temos 12/100. Que quer dizer isso? Que foi usado 12 pedacinhos da figura de 100. Então, olha para o desenho que eu fiz. Eu fiz a barrinha. Isso aqui é imaginário, viu? Não vai fazer esse risco na folha aí, não. Isso é só para imaginar. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse ter 10 desse aqui, eu iria precisar de uma outra carreirinha. Tenho como base isso aqui, ó. Então, vamos supor. Aqui, se eu fosse contar, eu contaria 3 quadradinhos. 4, 5. Se eu quisesse dividir essa outra aqui, é só fazer isso aqui. Quantos quadradinhos ele ia ter aqui dentro? Tendo base, como base esse aqui. Então, fica fácil de vocês acharem. Nós também fizemos um outro exercício com esse valor aqui. Isso pode ser lido como 5/10 ou meio ou metade. Então, nessa figura, qual seria a metade dessa figura inteira? Lembra tudo que foi feito antes, que era uma figura que foi dividida em 100 pedacinhos, foi dobrada na metade e depois em 4. Foi por isso que nós chegamos nesse resultado de 25. Então, lembre bem isso. Então, antes de vocês pintarem, coloquem os valores aqui dentro e me mandem para saber se está certo. Número 4.
Escreva no quadro de ordens e classes os números representados abaixo. O quadro de ordens e classes nós já conhecemos, você já tem no caderno, de um jeito. Esse aqui aumentou o quê? A parte decimal. Então, o que vocês já conheciam era unidade simples, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, antes nós só escrevíamos nesse quadro aqui. Agora nós estamos acrescentando o quadro da direita. Então, lembrem que para a esquerda o número é chamado de inteiro, para a direita de decimal. Então, quanto maior para a esquerda, maior é o valor do número. Quanto maior para a direita, menor é o valor do número. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Aí no livro de vocês, não tem essa parte vermelha, eu coloquei para destacar. E coloquei a vírgula. Vocês vão ter que pôr a vírgula aí também. Toma cuidado para não fazer a vírgula muito grande, para não ser confundida com o número 1. E lembrando que cada número vai usar uma ordem. Então, cada número é um quadradinho. Primeiro número, 1 inteiro e 29 centésimos. Se essa parte aqui é o inteiro, eu estou falando 1, 1 vai estar aonde? Na unidade. Porque é 1 inteiro. 29 centésimos. É só completar o número até o centésimo. Então, eu tenho 29 centésimos. Depois eu tenho 34 milésimos. Então, prestem bem atenção. Nós temos a parte inteira e a parte decimal. Prestem atenção na hora que for ler o nome do número. Aqui, nesse primeiro, está dizendo 1 inteiro. Nesse outro, está dizendo apenas 34 milésimos. Então, prestem bastante atenção na hora de completar a casinha. Se está falando em milésimo, o número vai parar aqui na última casinha. Daí é só completar as casas para frente aqui. Letra C, 1 décimo. Letra D, 20 inteiros e 18 centésimos. Número 5. Observe os números a seguir e organize na ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Então, qual que vai ser o menor número? O menor número é o que vai estar para o lado direito aqui. Como que eu vou ver se ele é menor ou maior? Por exemplo, aqui eu tenho R$1,29. Vamos supor que, vamos transformar isso em dinheiro. Aqui eu teria R$1,29. Qual que é maior? R$1,29 ou 1 centavo? Então, R$1,29 é maior. Só que como eu quero aqui ordem crescente, eu tenho que pôr aqui no começo o menor. Então, vai ficar o menorzinho, depois o maiorzinho, até chegar no último número, que vai ser o de maior valor. Então, a dica é, se tiver vírgula, vai vir primeiro. Se não tiver vírgula, vai por último.
Mas olhem o valor do número, hein? Número 6. Pinte as partes correspondentes às frações indicadas. Então, lembrem que o número da fração que está embaixo, ele é o denominador. E o número da fração que está em cima, ele é o numerador. Traduzindo isso, o número que está em cima é o tanto que você usou da fração. E o número que está embaixo é em quantas partes foi dividida. Imagine que isso aqui é um chocolate. Aqui está falando 1/4. É um chocolate dividido em 4 partes. Então, esse 1 aqui indica que você já comeu uma parte dessas 4 que você tinha. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pintar uma parte de 4. Uma parte de 4 partes. Então, você vai pintar 1/4. Você vai pintar só um quadradinho. Esse outro quadradinho aqui também é chamado de 1/4. Esse outro também é de 1/4. E esse outro também é de 1/4. Por quê? Porque o inteiro foi dividido em 4 partes. Cada pedacinho desse vale 1/4. Por exemplo, se aqui eu falasse pinte 2/4, você iria pintar outra parte. 1/4, 2/4. Se eu falasse pinte 3/4, você ia pintar mais um pedaço. 3/4. Então, cada pedacinho desse vale 1/4. Aqui eu quero dizer que eu consumi uma. Então, vocês vão pintar um pedacinho só. Na outra, vocês vão pintar 3/5. Então, entendendo. 3 foi o tanto que eu usei. E o 5, o tanto de pedaço que eu tinha. Então, ó, imagine que isso aqui é um chocolate. O chocolate já vem com aqueles quadradinhos, né? Então, ó, uma parte inteira. Uma, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu tenho esse 5 aqui embaixo. Então, essa parte aqui, ó, vai ser um pedaço. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5. Daqui, eu utilizei 3/5. Então, eu vou precisar de 3 iguais a esse. É diferente de eu falar assim, ó, 1, 2, 3. Se eu pintar só 3 aqui, eu não estou pintando 3/5. Porque aqui não tem só 5 pedacinhos. Aqui só está marcando 5 porque o chocolate foi dividido dessa forma aqui. Então, toda essa parte aqui representaria uma parte. Agora vamos para o outro. Aqui pode ser 1/2. Eu posso ler isso como 1/2 ou metade. Se é metade, vocês vão contar o total de peças que tem e achar a metade dela. Então, vocês vão pintar metade da figura, por isso que tem 1 e 2. No caso, depois que vocês pintarem, vocês vão ver a representação dela. Vai ficar uma parte pintada e a outra não. Então, por isso que tem o 2 aqui. Número 7. Francisco, Lúcia e Felipe pintaram uma tela de azul. Quem pintou a maior parte da tela? Marque a resposta correta.
Então, prestem bem atenção na dica. Todos eles pintaram essa tela. O Francisco está falando que pintou a metade. A Lúcia está falando que pintou 2 décimos. E o Felipe está falando que pintou o restante. Então, quando vocês olharem para a figura, vocês podem dividir a figura no tanto que quiser, de acordo com o que foi lido. Então, ó, ele pintou a metade. A figura poderia ser dividida em 100. Ele pintou a metade. Qual seria a metade de 100? 50. Ela está falando que pintou 2 décimos. Para pintar 2 décimos, a figura tem que estar dividida em quantas partes? Em 10. Então, vocês imaginem a figura em 10 pedaços, o tanto que ela está pintando. E o outro pintou a restante. Dá uma pensadinha e marca a resposta certa. Número 8. Ligue as frações equivalentes. Para fazer a número 8, eu mandei na folha do cabeçalho uma tabelinha. Então, vocês vão ter que olhar naquela tabelinha lá para saber como vocês vão ligar. Porque cada pedacinho desse vai corresponder a um outro pedaço igual. Só que para saber isso, vocês vão ter que olhar na tabelinha. São frações chamadas de equivalentes, são frações iguais. Como vocês poderiam descobrir isso também? Vocês olhem o valor que está no numerador e no denominador e pode dividir pelo mesmo valor da outra fração. Então, por exemplo, eu tenho 1 e tenho 2. 2 e 3, 9 e 12. Como que eu leio isso? Meio, 2 terços, 9. Quando o número passou de 10, então eu leio 9 dozeavos. O número que estiver embaixo da fração passou de 10, eu acrescento avos no nome da fração. Então, por exemplo, se eu dividir esse número aqui, 4/6, e tem que ser dividido pelo mesmo número, por 2. Se eu dividir esse por 2 e esse por 2, qual que eu vou ter? O que eu vou ter de resultado? Se eu divido 4 por 2, quanto que eu tenho? 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 eu tenho. Que número que multiplica 2 que dá 6? 3. Então, eu teria 2 terços. Tem alguma fração do outro lado igual a essa aqui? Se tiver, é só ligar. Aqui eu tenho 2 e tenho 4. Eu posso dividir isso por quanto? Por 2. Então, divido 2 por 2 e 4 por 2. 2 dividido por 2 eu tenho. 4 dividido por 2 eu tenho. Então, o resultado que der aqui, vocês vão estar ligando. Aqui, o número é menor. Então, qual número eu vou pegar? O maior. Qual o número que divide ao mesmo tempo 9 e 12? Então, é só fazer a divisão que vocês chegam no resultado. Então, para vocês acharem a fração equivalente, vocês vão ter que dividir o numerador e o denominador por um número em comum que dê para dividir os dois números. Então, na tabuada,
em qual tabuada eu poderia dividir o 9 e o 12 ao mesmo tempo? Por exemplo, se eu colocar, dividir aqui o 9, eu consigo dividir o 9, só que não consigo dividir o 12. 12 por 9. Então, em qual tabuada eu tenho os dois números ao mesmo tempo? Na tabuada do 2 eu não consigo. Na tabuada do 3, do 4, do 5. Então, olhem aqui de novo. O número 4, eu consigo dividir ele por 2 e por 4. Mas eu preciso dividir também o denominador pelo mesmo número. Então, 4 dividido por 2, ou que número que multiplica 2 que dá 4? 2. Que número que multiplica 2 que dá 6? 3. Aqui, que número eu posso pôr aqui que eu consigo dividir o 2 e o 4 ao mesmo tempo? Então, vocês sempre vão dividir as frações que têm os números maiores. Então, aqui consegue dividir, aqui consegue dividir. Aqui já não dá para dividir. Eu conseguiria dividir 3 por 3, mas eu não consigo dividir 4 por 3. Continuando. Luciana estão fazendo problemas na aula de matemática. Lúcia diz que já resolveu 2/5 dos problemas e Ana resolveu 4/10. Quem resolveu mais? Então, para vocês entenderem esse, eu coloquei a tabela que eu coloquei na folha que eu mandei para vocês. Essa tabelinha aqui também tem na apostila de vocês na última parte. Então, eles estão resolvendo problemas. O problema seria considerado a parte inteira. Só que a Lúcia está dizendo que ela resolveu 2/5. Para ela ter resolvido 2/5, o que nós temos que imaginar? Que essa parte inteira aqui, elas pegaram iguais e esse é o problema delas. Só que a Lúcia, ela pegou essa parte inteira e ela disse que ela resolveu 2/5. Por quê? Ela pegou esse probleminha e separou ele em 5 partes. Ó, uma parte, 2, 3, 4, 5. Então, ela pegou o inteiro e dividiu em 5 partes. Cada parte dessa é chamada de 1/5, porque ela dividiu igual. A fração tem que ser dividida igual. Já a Ana, ela pegou o mesmo probleminha e dividiu em 10 partes. Então, aqui ela tem 1/10. Então, se vocês tivessem que pintar isso aí, a Ana já resolveu 4/10. Quantos pedacinhos de 1/10 vocês teriam que pintar? A Lúcia resolveu 2/5. Quantos pedacinhos de 1/5 vocês iriam pintar? E aí tá perguntando, quem resolveu mais problemas? Facinho, hein? Número 10. Caio está pesquisando o preço de cadernos para o novo curso de caligrafia que pretende fazer. Qual caderno está mais barato? Assinale a resposta correta. Então, aqui está muito simples. Vocês vão olhar o preço do caderno mais barato e marcar um xizinho. Número 11. Mauro abriu seu cofrinho para saber quanto já tinha juntado. Ele contou 7 moedas de 5 centavos, 5 moedas de 25 centavos, 9 moedas de 10 centavos, 7 moedas de 50 centavos e 8 moedas de R$1. Quanto ele tinha no total? O livro de vocês também não trouxe essas moedas. Eu coloquei aqui porque vocês podem desenhar as moedinhas aí no livro, que fica mais fácil de vocês contar. Ou fazer a conta. Vejam que fica mais fácil.
E quando for fazer as moedinhas, coloque num valor organizado, fica mais fácil ainda. Mas vocês também podem fazer a conta. Então, ó, está falando que ele colocou 8 moedas de R$1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem R$8. 7 moedas de 50 centavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu juntar duas moedas, eu vou ter R$1. Então, essa tá facinho. Ou o que vocês podem fazer? 7 moedas de 5 centavos. Vocês podem pegar 5 centavos, pega 5 centavos e multiplica por 7, ou soma 5 centavos mais 5 centavos mais 5 centavos até dar a quantidade de 7. Ou faça o desenho da moedinha. Número 12. Localize na reta numérica o número 7/8. Então, nessa vocês vão localizar aonde estaria esse número aqui. 7/8. Então, olhem para a reta, localizem o local que ela está. Se precisar, coloque um risquinho assim e escreva o valor, 7/8. Isso é só um exemplo, hein? Não estou dizendo que o risco é aqui, que o valor é aí. É só o modo de fazer. Observe os números que aparecem na reta numérica. Então, aqui nós temos 0,5 ou 5 décimos e 6 décimos. O número indicado pela seta é. Então, olha aqui onde está a seta. Então, aqui está a seta. Qual número estaria nessa posição? Imagine que isso é uma régua e vocês estão em 5 centímetros e vão para 6 centímetros. Qual seria essa posição aqui? Então é isso. Mãos à obras. Façam os cálculos de matemática, porque matemática não é por adivinhação. E conforme forem surgindo as dúvidas, perguntem.